Sou enfermeira obstetra, tenho mestrado na área de Educação e Saúde na Infância e Adolescência, doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Estadual de Campinas, também tenho pós-graduação em Saúde da Família. Atualmente sou professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então eu tive a oportunidade de me inscrever num edital da JAICA para um curso denominado Fortalecimento da Saúde Materno-Infantil por meio de atividades em saúde pública. Esse curso da JAICA ele se concentrou principalmente em Okinawa, mas também eu tive a oportunidade de visitar Tóquio e Sendai. Okinawa porque foi o principal ponto de confronto do Japão na Segunda Guerra Mundial entre os americanos e os japoneses. Então foi uma província que foi profundamente acometida pela Segunda Guerra Mundial e que conseguiu restabelecer o seu sistema de saúde e hoje tem ótimos indicadores de saúde, por isso a escolha desse local. E Sendai porque foi o local mais acometido pelo grande tsunami terremoto de 2011, então eu tive a oportunidade também de conhecer como aquele local, após essa grande calamidade, se restabeleceu na área de saúde materno-infantil. Em Tóquio eu tive a oportunidade de visitar alguns centros de pesquisa e também de saúde e conhecer também algumas ONGs. Então, no pós-guerra imediato, Okinawa não possuía centros de saúde e grande parte dos profissionais médicos e enfermeiras faleceram durante a Segunda Guerra Mundial. O caos se instalou naquele local e as taxas de mortalidade materno-infantil aumentaram consideravelmente. As medidas adotadas por Okinawa para restabelecer a saúde materno-infantil e o bem-estar da população foi a criação de políticas públicas, principalmente relacionadas ao trabalho, à área de saúde escolar, aos direitos da família, das mulheres e das crianças, e também a criação de uma política pública voltada para a atenção à mulher, à criança e ao adolescente, que é a Lei da Saúde Materno-Infantil. Foi criada a Caderneta de Saúde Materno-Infantil na década de 40 e no pós-guerra ela foi difundida por Okinawa e atualmente ela é amplamente utilizada no Japão. Essa caderneta tem um grande diferencial porque ela faz a junção da atenção à saúde da mãe, do bebê, da criança até a adolescência. No Brasil, eles são disponibilizados de forma separada para as famílias. A população japonesa, ela valoriza muito esse documento e é muito trabalhada em educação em saúde sobre a importância dessa caderneta, sobre como preenchê-la, porque ela é preenchida pela própria população. Ela tem uma parte que é preenchida pelo profissional de saúde e ela também serve como um instrumento de comunicação entre os profissionais. Essa experiência de unificar a caderneta de saúde materno-infantil, de ter todo o histórico da mãe e da criança disponível nesse documento, ela tem sido muito positiva no Japão. A taxa de preenchimento dessa caderneta ela é muito alta, ela ultrapassa 97%. Então, outra medida foi o investimento na formação de profissionais, principalmente enfermeiras em saúde pública. Essas enfermeiras elas eram formadas em Okinawa e enviadas para as ilhas remotas. Okinawa possui 160 ilhas, 39 delas habitadas. E essas enfermeiras, no pós-guerra, elas iam para essa região e faziam todo o atendimento de saúde pública, ajudando a erradicar muitas doenças e também a melhorar a situação de saúde da população. Tóquio possui hoje uma universidade que tem um curso de medicina específico para formar médicos para atuar em ilhas remotas. Uma outra estratégia adotada que colaborou muito para a melhoria dos indicadores. Estes profissionais, principalmente as enfermeiras de saúde pública, tinham a oportunidade de se reunir pelo menos uma vez ao ano na Grande Ilha para discutir as experiências exitosas que elas tinham nas ilhas remotas. Eram discutidos indicadores de saúde, então havia a oportunidade do intercâmbio entre esses profissionais para que eles pudessem difundir as boas ideias e as boas experiências e assim melhorar os indicadores de saúde no pós-guerra. Um outro fator é a relação entre os profissionais, médicos e enfermeiros. Cada um tem o seu papel muito bem delimitado e eles atuam de forma colaborativa. Cada centro municipal de saúde tem pelo menos um médico e uma enfermeira. E fui conhecer a dinâmica de trabalho desses dois profissionais.
E os dois me colocaram que quem limpa a unidade de saúde, quem faz toda a parte de higiene, é o médico e a enfermeira. Então, para mim foi muito interessante ver o médico me apresentar o espaço e dizer, olha, esse é o espaço que eu sou responsável por limpar, por cuidar, por organizar, e esse é o espaço da enfermeira. E aqui trabalhamos somente nós dois e nós somos responsáveis por essa população. Isso para mim foi muito curioso de ver essa relação de corresponsabilização e também de horizontalidade entre esses profissionais. E eu pude perceber isso não somente nessa ilha remota, mas também em todos os hospitais que eu pude visitar. Visitei Miyako, Sendai, enfim, todos os locais que eu pude visitar, eu vi uma relação diferente do que eu venho observando ao longo dos anos da minha carreira aqui no Brasil. O sistema de saúde japonês ele funciona da seguinte maneira. Todos os japoneses ou pessoas que vão residir naquele país precisam ter um seguro de saúde. Então há duas modalidades, um seguro social de saúde e um seguro nacional de saúde. E o indivíduo escolhe qual é o seguro que ele quer aderir. Atualmente o Japão possui cobertura universal de saúde e todos os hospitais e clínicas são porta aberta, ou seja, o indivíduo ele escolhe para onde ele quer ir, onde ele quer ser atendido e ele vai no local e passa por todo o atendimento. E como que funciona a taxa de contribuição da população com esse sistema? Então depende da idade. Então quando é uma criança até a primeira infância, ali, até a fase escolar, ela vai contribuir com 20% dentro desse seguro. A partir da fase escolar, a contribuição passa a ser de 30% até 70 anos de idade. E a partir daí, a taxa de contribuição ela vai reduzindo para 20% e depois para 10%. Os preços dos medicamentos e das consultas eles são fixos, então não há diferença entre os hospitais públicos e privados. As gestantes japonesas, elas recebem um subsídio por gestação. For gemelar, ela recebe até 2 subsídios. Esse valor que ela recebe é para cobrir todos os custos relativos ao parto que ela terá. Toda a cobertura pré-natal é realizada de forma gratuita para gestantes, porque gestação, segundo os japoneses, não é considerada doença. Quanto às consultas de pré-natal, são oferecidas 14 consultas. Todas as gestantes têm direito a 4 ecografias e o atendimento ele sempre vai ser realizado por um médico e uma enfermeira obstetra, que além de fazerem a avaliação clínica dessa mulher e também do seu bebê, estes profissionais vão desenvolver educação em saúde. Então, a enfermeira obstetra realiza o plano de parto juntamente com a mulher ou o casal, e esse plano de parto, ele é às 36 semanas de gestação levado para uma equipe interdisciplinar do hospital, que faz reuniões semanalmente, um fórum perinatal, para discutir cada plano de parto, para ver de que forma pode ser atendidos os desejos daquela mulher ou daquele casal. Então são desenvolvidas várias atividades de educação em saúde com as gestantes. Há hospitais como, por exemplo, Cruz Vermelha, que eu tive a oportunidade de visitar, que fazem aulas para gestantes, casais. Eles oferecem uma cartilha, desde informações sobre as modificações gestacionais, até sobre aleitamento materno, trabalho de parto, cuidados com o bebê, cuidados com a criança na primeira infância, o apoio do pai. Então, essas atividades elas são desenvolvidas dentro dos hospitais pelos profissionais e também há ações de educação em saúde que são desenvolvidas nas escolas. Então as crianças e os adolescentes, eles aprendem na escola sobre o processo reprodutivo também. Isso é muito importante porque desenvolve uma consciência nesses indivíduos de autocuidado, de corresponsabilização em relação à sua saúde. E quando você vai para um hospital, né, e assiste um casal participando, por exemplo, de uma aula para gestante, você vê o quanto eles estão ali influenciados por esse modelo, por essa educação que ela ocorre desde lá a fase escolar. Não percebi essa divisão de que isso é uma coisa para meninas aprenderem, pelo contrário, há uma corresponsabilização entre esses dois gêneros e isso é ensinado dentro da escola. Então, muitos recursos lúdicos quando se trabalha com crianças e adolescentes, então, como por exemplo, imagens, fantoches, vídeos, teatro,
bonecos e uma outra curiosidade, eles criam simuladores, como por exemplo uma barriga gestacional com peso real para que o adolescente coloque ou a criança coloque na escola e sinta o que é carregar um bebê na barriga. Dentro da política pública de saúde materno-infantil do Japão, todas as crianças devem passar por 4 exames pós-nascimento, com 4 meses, 10 meses, 1 ano e meio e 3 anos. Eu fiquei muito impressionada com a dinâmica do atendimento. Então, no mesmo dia e nesse mesmo espaço, as crianças passam pelo atendimento da enfermeira de saúde pública, pelo atendimento da assistente social, se necessário, passa por exames laboratoriais e o resultado é emitido no mesmo momento que é feito o exame, passa pelo atendimento do odontólogo, da psicóloga, do pediatra e também da nutricionista. Quanto aos tipos de instituições de saúde disponíveis, o Japão possui hospitais públicos e privados, clínicas e também clínicas de enfermeiras obstetras que fazem a atenção ao parto sem complicações. A taxa de cesariana do Japão em 2014 estava em 19%, em Okinawa 13,6%. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é entre 10% e 15%. Logo, Okinawa conseguiu alcançar o que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde por meio das medidas que são adotadas na saúde pública. Então, o parto no Japão ele é visto como algo natural. A gestação é vista como um processo fisiológico, um processo natural do ciclo vital feminino. Logo, grande parte das crianças nascem por via natural no Japão. No Brasil, hoje, nós temos em torno de uma taxa de 55% de cesarianas ao ano, o que é uma taxa considerada muito alta e revela muito do nosso modelo tecnocrático e intervencionista de atenção ao parto e nascimento. Uma outra particularidade de Okinawa, por ser um local que tem várias ilhas remotas, é a questão do transporte neonatal e também materno. Há um standard da província de que nenhuma mãe, nenhum bebê deve ser transferido numa grande cidade. Então, logo, se essa mulher vai para um hospital de uma capital, o hospital ele deve oferecer toda a estrutura, tanto física quanto assistencial e tecnológica, para que essa mulher permaneça no local, não seja transferida. Quando se trata de uma ilha remota, é feito o transporte aéreo, né? Tanto o transporte neonatal quanto materno. Tem atendido de forma adequada a população. Então, eles atendem de uma forma muito oportuna aquelas mulheres de ilhas remotas que, por exemplo, têm uma emergência obstétrica ou uma criança que é atendida no centro de saúde numa ilha remota e precisa de uma transferência. Eu acredito que o Japão possui ótimos indicadores de saúde materno-infantil, não porque é um país desenvolvido, que tem muita tecnologia, mas porque é um país que investe fortemente em educação e saúde e também a sua população se corresponsabiliza em contribuir para o bem-estar da população. Então eu gostaria de finalizar com uma frase que eu ouvi, foi a primeira frase que eu ouvi dentro do curso da JAIC em Okinawa, que é Ichariba Chodei, que significa quando nos conhecemos, somos como irmãos e como irmãs. E eu pude perceber muito isso no cotidiano de Okinawa e de outros lugares do Japão que eu visitei. Essa corresponsabilização que a população tem em cuidar do seu espaço e também de ajudar a contribuir para manter o bem-estar da população de alguma forma.